impressora. O furo, devemos colocar seixo, pedrinha, argila expandida ou caco de telha, o que for disponível. Dessa forma, esse dreno vai evitar com que as vegetações, as raízes apodreçam, eliminando o excesso de água que porventura venhamos a colocar. Vai. Algumas plantas, como por exemplo a bromélia, necessitam de um dreno um pouco maior. Então uma camada maior de seixo, caco de telha, vai facilitar a drenagem do excesso de água. Se você tiver disponível manta bidim, seria interessante usarmos para evitar que uma pedrinha ou o caco de telha venha entupir esse nosso dreno. De vital importância para as vegetações é o substrato, isso é, a terra vegetal. Essa terra que nós devemos usar deve ser de ótima qualidade. Por quê? Porque é só desse espaço que a vegetação vai buscar os nutrientes. Não devemos usar uma terra sem nutrientes, uma terra de barranco neutra, sem nutriente nenhum. Devemos usar terra vegetal, com humus, com matéria orgânica, com fibras, para que essa vegetação consiga viver o maior tempo possível com qualidade. Após a escolha da vegetação que nós colocaremos nesse vaso, nós devemos tomar cuidado para retirarmos essa planta da embalagem. Então, a planta deve, com cuidado, para não estragar o torrão. Vamos dar alguns soquinhos no entorno do vaso para desprender as raízes, para ocasionar um menor número de danos possíveis para a vegetação. Após assentada a vegetação, vamos dar continuidade colocando terra no entorno da vegetação com o vaso. Devemos tomar cuidado para não deixarmos bolhas de ar que pode comprometer o desenvolvimento da planta. Uma relação boa de plantas para que você possa usar em ambientes internos, sem prejudicar a vegetação, sem que seja um sofrimento para a planta, são as seguintes. A Rafis se adapta bem em ambientes internos, de escritórios. O Comigo Ninguém Pode, nome popular conhecida como Dieffenbachia também, se adapta bem em locais com ar-condicionado. O Ficus se adapta bem no local onde tenha bastante luminosidade, pegando raios de sol, pelo menos na parte da manhã. Bromélias se adaptam em ambientes meia sombra, em ambientes internos. O Spathiphyllum, também conhecido como lírio da paz, é uma excelente opção para ambientes internos. Importante nós frisarmos que ele precisa de bastante luminosidade para que ele sempre esteja dando flores. Já para a palmeira areca bambu é uma opção para ambiente interno e ambiente externo também. Ambiente interno desde que tenha bastante luminosidade. Caso você tenha um problema com o peso do vaso, que os vasos de cimento, cerâmica geralmente são bastante pesados, e se você precisa com frequência mudar a localização desse vaso, a opção são os de plástico e os de resina, que são extremamente leves. Outras coisas que ajudam também a diminuir o peso do vaso
é a utilização, por exemplo, no dreno da argila expandida, quinasita, extremamente leve, também cumprem com a função de drenar no vaso. Um outro produto que facilita também, no sentido de deixar o vaso mais leve, é a vermiculita, que deve ser misturada com uma terra vegetal, uma de minhoca, extremamente leve. Isso deixa o vaso bem mais leve do que se nós usarmos somente terra vegetal. Pó de xaxim também é uma outra opção para drenar e deixar o substrato e, consequentemente, o vaso mais leve. Para fazer o acabamento no vaso, podemos usar espécies vegetais, como forrações floríferas, para sol. Opções como 11 horas, apitênia. Para meia sombra e sombra, podemos usar columeia, jiboia e uma diversidade de outras. Uma outra opção, que é o caso que nós vamos mostrar no nosso exemplo, seria com argila expandida, seixo rolado, ou essas pedrinhas brancas como decoração. Nesse caso desse vaso, nós vamos usar as pedrinhas brancas. A função das pedrinhas, além de ornamentar, é de ajudar a reter água e, na hora de molharmos, fazermos a irrigação do vaso, não espirrar terra no chão, nas paredes, uma coisa assim. Importante nós lembrarmos também que uma forma ideal para nós irrigarmos vasos em ambientes internos é 3 vezes por semana. É importante que o vaso tenha o seu prato, para que não escorra e suje o chão. E essa irrigação deve ser periódica, 3 vezes por semana, sem excesso, a quantidade suficiente que você vai observando caso a caso em seus vasos. Um jardim pode ser muito mais que uma área decorativa. Grande, pequeno, um simples canteiro ou apenas um vaso ou uma jardineira. O cuidado com as plantas, os resultados gratificantes de uma nova florada podem proporcionar grande satisfação. O amor pela natureza começa com uma simples planta, cuidada com carinho e dedicação. E os resultados podem ser maravilhosos. A manutenção das condições de vida das plantas é a base de sua sobrevivência e beleza. Cada planta precisa de um cuidado específico, assim como o ambiente em que ela vive. E só com os cuidados certos é que ela pode se desenvolver plenamente e ficar cada vez mais bonita. Jardins grandes e exóticos necessitam de grandes cuidados, onde envolvem muitas pessoas e equipamentos. Mas no caso de pequenos canteiros e vasos, alguns serviços essenciais podem resolver. Vamos ver quais são eles. O primeiro cuidado a ser tomado, principalmente nos canteiros, é com o despraguejamento. Ele deve ser feito para eliminar todas as ervas daninhas e a vegetação invasora. Essas invasoras vão competir diretamente com as plantas do jardim, podendo inibir o seu crescimento e até matá-las. O despraguejamento deve ser feito periodicamente, sempre que se perceba algum tipo de planta invasora. Com alguma prática e cuidado,
o despraguejamento pode ser feito com as mãos. O canteiro deve ser vistoriado com cuidado para verificar que tipo de planta invasora será arrancada. Com isso, pode-se começar o despraguejamento sempre com o cuidado de retirá-las com as raízes. Uma boa dica é fazer esse serviço com o solo úmido, para que a terra esteja mais fofa e as raízes saiam com mais facilidade. O serviço de despraguejamento estará completo quando não existirem mais plantas estranhas no canteiro. Junto com o despraguejamento deve ser feito a escarificação do solo, ou seja, o afofamento superficial da terra. A escarificação vai auxiliar a aeração das raízes das plantas, descompactando o solo e ainda ajudando a eliminar as ervas daninhas. Mas esse serviço deve ser feito com muito cuidado para não cortar as raízes das plantas. A ferramenta ideal para esse serviço é o escarificador. Junto com a escarificação, é bom observar se existem algumas plantas doentes ou mortas. Essa é a hora ideal para tratá-las ou substituí-las. Faça todo esse serviço com muita atenção e cuidado, e a qualquer dúvida, procure sempre um engenheiro agrônomo de confiança. Um outro serviço é o de manutenção dos vasos. Vamos acompanhar agora uma das maneiras como deve ser feita a manutenção dos vasos. Devemos, nesse caso, fazer um desfraguejamento. Esse desfraguejamento está sendo já acompanhado com esse rastelo que serve para afofar o solo e proporciona um melhor arejamento do solo, que é muito importante em vasos. Retira-se as ervas daninhas. A presença de uma erva daninha, que também conhecida como trevo, indica o solo ácido, que pode ser corrigido com a utilização de humus pelo seu pH. Retiramos também as pedrinhas que estavam aí anteriormente. A vegetação também invasora. Nesse caso, essa vegetação de nome patens, nós vamos retirar e talvez aproveitá-la num outro arranjo. Cuidado no momento de afofar a terra para que não se danifiquem raízes. Agora vamos incorporar terra vegetal, adubada com humus de minhoca, para repor nutrientes que essa vegetação necessita. Pode terminando de espalhar, né?
Agora vamos observar a colocação das pedrinhas para fazer o acabamento. Importante nós frisarmos também que as pedrinhas ajudam a manter a umidade, e na hora de se molhar esse vaso, evita-se que espirre terra para fora do vaso. É muito importante a utilização de um acabamento com pedrinha para que fique bonito, e também para reter mais umidade e evitar que se esborrife terra para fora. Existem uma diversidade de tons, uma diversidade de pedras, argila expandida também é uma outra opção, que podem ser usados também com a mesma função, com a mesma finalidade. Uma outra opção seria nós usarmos também forrações floríferas para dar um colorido, sempre observando se o local onde esse vaso vai ficar toma sol, então usaríamos plantas de sol ou sombra, plantas de sombra. A correta manutenção dos vasos passa pelas seguintes etapas: despraguejamento, tirarmos as pragas que porventura venham a nascer no vaso. Então, em primeiro lugar, caso esteja com pedrinhas, retiramos as pedrinhas, retiramos os matinhos, as pragas. Em seguida, escarificamos com escarificadorzinho, com uma pazinha. Depois de aforfarmos esse solo, incorporamos terra vegetal ou algum outro adubo orgânico. Se fizermos opção pela utilização de adubo químico, devemos preferencialmente diluir esse adubo em água nas quantidades recomendadas e regarmos a vegetação com essa solução. Retirada de folhas secas e limpeza das folhas é importante para que tenhamos esse vaso sempre bonito. Produtos novos estão surgindo no mercado que possibilitam a não substituição do solo, dos vasos, e nem incorporação de adubos. São adubos que têm a liberação gradativa.